Seja bem-vindo a Entrevistas Nunca Desvistas. Tem este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de se ver. E hoje a minha convidada é Margarida Balseiro Lopes. Ana Margarida Balseiro Lopes nasceu a 24 de setembro de 1989 e é jurista de profissão. É deputada da Assembleia da República e integra as comissões do Orçamento e Finanças, e Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Natural da Marinha Grande, desde muito cedo envolveu-se na atividade política. Foi na Associação de Estudantes da Escola Secundária Acácio Calazans Duarte que deu os primeiros passos no movimento associativo e foi, nessa altura, que entrou para a JSD. Num conselho historicamente de esquerda, com 18 anos, assumiu o desafio de reativar a JSD Marinha Grande, inativa há muitos anos, tendo depois disso assumido a liderança da JSD Distrital de Leiria. Liderou a JSD entre 2018 e 2020 e foi em 2020 que teve a oportunidade de participar no programa d'Inactivation de la Personnalité d'Avenir, PIPA, do Ministério da Europa Estrangeiros, em 2020, depois de, em 2017, ter feito parte da International Visitor Leadership Program Social and Economic Interpretership for Young Leaders, US Department of State. Senhora deputada, é uma grande honra ter a primeira entrevistada, Entrevistas Nunca Antes Vistas, e desde já o meu muito obrigado. Eu é que agradeço, Henrique. O que sente um deputado quando vê o seu mandato interrompido a meio por causa da dissolução do Parlamento? Por acaso é uma pergunta relativamente à qual eu ainda não me tinha debruçado nem refletido sobre isso. Eu acho que aquilo que pensei ou senti foi mais em relação à situação política e, honestamente, olhando para trás, não me lembro de ter pensado na minha situação individual como deputada. É o que é. Se me perguntares o que é que eu senti quando entrei na Assembleia, consigo dizer-te exatamente aquilo que senti. No dia em que a Assembleia foi dissolvida, honestamente estava mais preocupada com a perspectiva de, e sobretudo, o que é que significava o facto do PCP, do Bloco terem votado contra, o que é que isso representa, o que é que isso representava, o que é que motivou, o que é que não motivou. Sobre a minha situação em concreto como deputada, não me lembro de ter perdido um segundo a pensar sobre isso. Para o país e para quem viu em 2015 o nascimento da geringonça, isso sim teve impacto, não é? Porque parece não é mesmo? Estivemos no início e no fim de uma nova história da política portuguesa. Sobre isso consigo descrever-te exatamente o que é que eu senti, o que é que eu pensei, o que é que eu achei sobre a minha situação em concreto. Honestamente, até tu me fazes esta pergunta, ainda não tinha parado para pensar sobre isso. Passando agora para as eleições diretas do PSD. Eu vi no Palácio da Bolsa dar o seu apoio a Paulo Rangel. Por que é que acha que Paulo Rangel é a alternativa clara para a liderança do PSD? É importante começar por dizer uma coisa. Eu apoio o Paulo Rangel porque eu acredito no Paulo Rangel. Não há nada pior, seja na política, seja em qualquer coisa que nós façamos na vida, que é fazermos alguma coisa por oposição ou por contraposição a alguém ou a alguma situação. E, portanto, eu acho que aquilo que nos deve motivar deverá ser sempre razões e fatores pela positiva. Estarmos porque sim e não porque não. Pronto. Dito isto, eu conheço o Paulo já há alguns anos e tem várias características que fazem com que eu o admire. É uma pessoa extraordinariamente inteligente, preparada, estudiosa e que tem esta preocupação de dominar os assuntos e de procurar saber mais. É uma pessoa também muito curiosa e eu acho que isso é muito importante para um político ou para um bom profissional em qualquer área, que é ter as nossas capacidades e sermos pessoas, obviamente, dotadas para compreendermos aquilo que nos rodeia, mas temos esta necessidade de saber mais, não há ninguém que domine todas as áreas. Ele tem essa vantagem.
Em segundo Em lugar, que tipo de situação é que o Paulo pode ter vantagem com a sua inteligência? é assim, porque é uma pessoa que quando tu vês o Paulo a falar sobre um determinado assunto, o Paulo esteve a estudar o assunto. Hum. O Paulo não te responde com base em estereótipos ou naquilo que lhe parece que é. E quando não sabe, admite e diz: tenho de estudar o assunto. Eu acho que isto é muito importante para um político. Em segundo lugar, e que está muito ligado com isto, o Paulo rodeia-se de pessoas, e eu identifico-me com muitas delas, que são pessoas também muito capazes e que, admito eu, porque já vi isso acontecer, e eu própria também me projeto um pouco nisso, que discordam dele. E o Paulo não tem problemas nenhuns com isso, ou seja, tem a capacidade, aliás, tem a preocupação de se rodear de pessoas que no limite discordam dele. Porque isto pode parecer estranho, mas isto é para mim é um grande sinal de inteligência, que é, eu posso estar convencida de uma determinada posição, mas das duas uma, ou eu de facto tenho a posição mais acertada e o facto de eu ter pessoas que pensam de forma diferente do que eu vai permitir com que eu sustente melhor a minha posição, porque eu vou ter a necessidade de discutir com alguém que discorda de mim, ou então eu posso eventualmente não ter a opinião mais acertada sobre o assunto e o facto de ter alguém que tem uma posição diferente de mim vai-me fazer evoluir e construir uma posição mais acertada. E, portanto, para mim isto é muito importante, que é rodear-nos de pessoas com qualidade e que nos saibam dizer as suas opiniões que até são diferentes das nossas, porque isso permite que a proposta, a solução que sai deste diálogo seja uma solução melhor a apresentar às pessoas. Em terceiro lugar, portanto, eu acho que o Paulo é claramente uma pessoa muito mais agregadora, pronto, e que tem a capacidade, na minha opinião, de unir o partido. E em terceiro lugar, porque haveria mais razões, mas eu acho que eu tenho o número da sorte, é o 13, e portanto acho que para início de conversa é suficiente. É muito importante nós termos boas ideias, é muito importante nós termos boas equipas, mas eu acho que há uma coisa, e eu tentei dizer isso, ainda bem que estiveste lá no Palácio da Bolsa, que é essencial. Eu, para conseguir convencer alguém de que o meu projeto político é o que mais se adequa, é aquilo que efetivamente vai fazer com que a pessoa saia de casa e acredite em mim, não é a política macroeconómica, não é do IRC, do IRS, isso são medidas, mas é preciso uma causa maior, algo que faça com que as pessoas acreditem de facto isto tem um propósito, tem um objetivo maior. E o Paulo defende várias vezes, artigos que ele tem escrito ao longo dos anos, nas intervenções públicas, defende convictamente a mobilidade social. E há uns anos, já não muitos anos, alguém me perguntava qual é que era o que é que me movia, qual é que era a minha causa maior, o que é que me movia. E não é uma pergunta fácil, porque há várias preocupações que nós temos na cabeça, na área da justiça, na área da saúde, na área da educação. E eu comecei a responder com problemas que eu acho que precisam de resposta, e a pessoa responde: não é isso que eu te estou a perguntar, o que eu te estou a perguntar é o que é que te faz sair do sofá, o que é que te faz sair de casa, o que é que te move, diz-me uma causa. E eu, ao fim de alguns segundos, disse-lhe: é a igualdade de oportunidades, é a mobilidade social. Não há nada mais injusto que é uma pessoa viver convencida de que, independentemente daquilo que faça, do seu mérito, do seu trabalho, não poderá sair exatamente do ponto onde está, seja um ponto mais acima, um ponto mais abaixo. Isto é, aliás, profundamente contrário àquela que é a matriz do PSD. E, portanto, o Paulo defende, mas defende porque acredita muito nisto, na questão da igualdade de oportunidades e da mobilidade social. E eu acho que é muito importante nós termos as medidas, as propostas e boas equipas, mas eu acho que é fundamental nós termos uma causa, um propósito, porque eu acho que é isto que vai fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. E, portanto, estas são 3 razões que me levam a acreditar muito no Paulo Rangel. Uma sondagem do CESOP, segundo o Jornal Público, aponta Rui Rio como o melhor líder para o PSD e melhor primeiro-ministro. Como vê o resultado?
Olha, eu acho, sobretudo, duas coisas. Em primeiro lugar, que a história recente, e sem ser recente, nos tem mostrado que as sondagens são indicadores O exemplo que de Carlos devemos Moedas. considerar, mas que são altamente falíveis e, portanto, eu acho que é sempre importante, enfim, contextualizar e relativizar em larga medida. E, em segundo lugar, o Paulo é candidato à liderança do partido. E, portanto, o Paulo não é presidente do partido. Eu acredito que será a partir do dia 27. Mas acha que o Paulo Rangel está preparado para assumir a liderança do PSD e logo a seguir ir para a campanha e combater contra António Costa? Não tenho dúvidas nenhumas. E se não achasse isso, não apoiava o Paulo Rangel. Nasceu, cresceu e começou a vida política em Leiria. O que falta a este distrito para fazer, digamos, uma concorrência a grandes cidades como o Porto e Lisboa? Leiria tem nos índices e nos vários estudos que vão sendo publicados, tem um reconhecimento muito grande da parte das pessoas que vivem no concelho e também na região, como uma cidade que tem manifestamente bons índices e onde há de facto qualidade de vida. Agora, há de facto alguns problemas estruturais, um deles tem a ver com a saúde. O Centro Hospitalar de Leiria, o Centro Hospitalar do Oeste, em particular o Centro Hospitalar de Leiria, enfim, tem problemas. Ainda muito recentemente as urgências fecharam durante a noite, o que num centro hospitalar, um centro hospitalar de referência da região que serve 500 mil pessoas, é muito preocupante. E se calhar não é de estranhar que haja pelo menos duas entidades privadas que estejam para abrir muito proximamente unidades no Conselho de Leiria, porque infelizmente é o reconhecimento que o SNS tem estado a falhar naquela cidade e naquela região, e portanto eu diria que a área da saúde é claramente uma área que precisa de melhorar. Depois, ao nível da mobilidade, nós temos boas autoestradas, temos A1, temos A8, mas convenhamos que nem até do ponto de vista ambiental é essa a solução de futuro. Temos os autocarros, mas novamente estamos a falar de um meio de transporte rodoviário, e agora tu perguntas-me assim, e comboio? Tem a linha do Norte, e tem uma linha que é a chamada linha do Oeste, em que eu procurei, ainda na campanha eleitoral, de fazer uma iniciativa em que começávamos em Lisboa, fazendo a deslocação, neste caso até era para Leiria, Marinha Grande, e demorava 3 horas e 54 horas. E, portanto, isto não é razoável, não é solução. E, portanto, eu diria que a questão da mobilidade é fundamental. E estou a falar da capital do distrito. Eu nem sequer estou a ir aos outros concelhos, porque o distrito é muito grande e, portanto, por exemplo, os concelhos do norte, de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Alveiazer, em que temos vias que não são autoestradas, são, neste caso, por exemplo, o IC8, onde morrem dezenas de pessoas ao longo dos últimos anos e não há obras para dar mais segurança, para dar mais conforto É o às caso pessoas. dos incêndios de Pedrógão Grande, Que é que uma também não das foi feito, acho, manifestações daquilo que eu ouço, que da... também não foi feito nada para mudar essa situação de Não, talvez. não foi, não foi. E, portanto, Leiria tem, de facto, grandes potencialidades. Eu diria que o maior ativo que tem são as pessoas. Leiria é um distrito que contribui brutalmente para aquela que é a balança comercial, para as exportações, tem muitas empresas, com pessoas da região, cria muita riqueza, mas vai fazendo isso apesar de o grande número de constrangimentos que o Estado coloca com a carga fiscal, com os custos da energia, com os custos de contexto, etc. E, portanto, é um distrito muito resiliente, que apesar de todas estas dificuldades, vai conseguindo superar-se. Mas acho que o poder político não tem reconhecido ao Distrito de Leiria o peso que o Distrito de Leiria tem para o total nacional, para a riqueza que o país produz. Acho que se calhar também tem faltado, se calhar, da parte das pessoas, enfim, quem tem a responsabilidade de liderar os destinos do país, se calhar também não tem tido esta sensibilidade. E, portanto, eu acho que é um aspecto que tem claramente de ser
alterado nos próximos tempos. Agora vamos falar sobre o tema da atualidade. No passado dia 4 de novembro, votou a favor da eutanásia. Porquê? Porque eu sou a favor da legalização da eutanásia, sempre desde a primeira votação que tornei isso público, fiz aliás um artigo de opinião, fiz uma declaração de voto, cheguei a falar também publicamente sobre o assunto. Não é uma questão que seja de esquerda ou direita, não é uma questão em que haja a divisão entre os maus e os bons. Acho que há um forte contributo daquelas que são as nossas convicções muito, muito, muito pessoais em relação àquilo que está verdadeiramente em jogo. O que está em jogo é exatamente a possibilidade de nós darmos o direito a quem está com uma doença terminal, em grande sofrimento, em sofrimento extremo, que esteja em posse das suas faculdades, a poder pôr termo à vida. Na altura, quando nós discutimos isso a primeira vez, houve vários, até juristas, que levantaram a possibilidade de a legalização da eutanásia ser incompatível com a Constituição. Há, de facto, no artigo 24, que é um artigo que fala do direito à vida, e falava-se de uma das hipóteses, e verás certamente até vários juristas a terem escrito sobre isso, a falar da questão da inviolabilidade do direito à vida, fazer com que a eutanásia não pudesse ser uma realidade em Portugal com esta Constituição. Se nós virmos o acórdão do Tribunal Constitucional muito recentemente a propósito desta matéria, a conclusão que nós extraímos, e eu já dizia isso na minha declaração de voto que fiz há 2 anos, portanto nem sequer havia este acórdão, mas ainda bem que vai ao encontro do conteúdo do acórdão, é que não há um direito à vida, mas não há um dever de viver. Ou seja, há necessidade de compatibilizar aqui vários direitos, vários princípios. Neste caso, não havendo um dever de viver, há um direito à autodeterminação, um direito à liberdade individual, à autonomia da vontade, que faz com que, em determinadas situações, eu possa colocar termo à vida. Não é, obviamente, para todas as situações. Eu não defendo que alguém que esteja com uma depressão que deva poder fazê-lo. Eu não defendo que uma criança possa recorrer a isso com a autorização dos pais, como acontece noutros países. Eu não defendo minimamente que, se alguém ficar, por exemplo, durante o procedimento, se ficar inconsciente, que o procedimento deva continuar. Eu acho que o procedimento se tem automaticamente de interromper, porque a decisão tem de ser livre, mas tem de ser atual, tem de ser ao momento em que eu decido colocar termo à vida, e se não estiver consciente significa isso que a decisão não é atual e, portanto, não pode prosseguir. Preenchidos um conjunto de critérios envolvendo vários profissionais de saúde, mas sem ser de saúde, ligados também à bioética, permitindo que aquela decisão não é condicionada, porque também havia esse argumento, porque um determinado familiar pretende isto ou pretende aquilo e pretende... Enfim, ouvimos de facto vários argumentos durante esta discussão. E eu acho que a redação final, como ficou, tem de facto vários mecanismos que equilibram esta decisão. E, portanto, para mim é sobretudo uma questão de liberdade. E acho que a questão de legalizarmos a eutanásia é sobretudo, para mim, uma questão de liberdade e de direito a podermos escolher. Não há nenhuma obrigação, e porque também se falou muito da questão, nós estamos a promover uma cultura de morte, não é nada disso. Aquilo que nós estamos de facto a permitir é que as pessoas, no final da sua vida, em situações de sofrimento atroz, nós lhe possamos dar a opção de poderem, enfim, morrer com alguma dignidade. Isso não significa que não deve existir, e eu falei várias vezes sobre isso, há várias coisas escritas e declarações minhas sobre a questão dos cuidados paliativos. É fundamental, mas é importante também percebermos que não é a mesma coisa. Alguém que tem acesso a cuidados paliativos pode, no limite, optar por recorrer à eutanásia. Portanto, nós estamos a falar de problemas que estão relacionados, mas que são opções distintas. E, portanto, não conseguimos estar aqui a detalhar muito, mas eu acho que estas são as principais razões que me levaram a votar a semana passada, tal como votei nas outras ocasiões em que houve projetos de lei que foram a votação na Assembleia.
Mas, continuando ainda com o tema da eutanásia, Uhum. não acha que teria sido melhor deixar o diploma para a próxima legislatura? Eu pergunto, Henrique, melhor para quem? Então, É que o ponto é este. Ninguém agora pode dizer que não houve discussão suficiente. Nós estamos a discutir isto há 5 anos. E, portanto, o argumento de que não há discussão, eu já o ouvi em 2018, em 2019, em 2020 e em 2021. Portanto, eu acho que só, enfim, quando faltarem argumentos, é que alguém pode vir invocar o argumento de que não houve discussão. Houve imensa discussão pública no Parlamento, fora do Parlamento, com grupos de trabalho, com grupos de reflexão, com debates na televisão, com debates nos jornais, com debates em associações em vários sítios. Portanto, o assunto foi discutido. Houve uma solução, houve um texto que foi aprovado na Assembleia da República e que foi enviado ao Presidente da República. Em condições normais, o texto teria sido promulgado e tinha entrado em vigor. O Presidente da República tinha dúvidas e, portanto, tendo dúvidas, fez bem em enviar o texto para o Tribunal Constitucional que disse, atenção, que do ponto de vista de princípio não há nenhum problema com o objeto da lei, ou seja, a eutanásia é compatível com a nossa Constituição, mas há aqui um conjunto de questões que os deputados devem clarificar, nomeadamente alguns conceitos indeterminados. E, portanto, a lei devia ser melhorada. Pronto. Nos últimos meses, houve um grupo de trabalho que esteve a melhorar exatamente alguns destes conceitos para torná-los, portanto, serão sempre conceitos com algum grau de indeterminação, mas esta necessidade de os concretizar um pouco mais. E foi a discussão lá no grupo de trabalho, foi aprovado, comissão, enfim, o processo que normalmente acontece quando há um veto do Presidente da República, em que de facto a declaração vem à Assembleia e depois se procura corrigir as imperfeições da lei de modo a que ela possa ser promulgada. O Parlamento não é soberano. O texto foi aprovado na última sexta-feira, creio eu, e foi enviado, vai ser enviado novamente para o Presidente da República. O Presidente é livre de o vetar se achar por alguma razão que o texto ainda assim não vai ao encontro daquelas que são as necessidades da matéria em causa. Mas eu acho que o processo legislativo começou em 2016 com uma petição com milhares de assinaturas, enfim, é mais do que oportuna, teve a discussão suficiente. E volto à pergunta que te coloquei, que foi a pergunta que tu me fizeste, será que foi oportuno? E eu pergunto para quem? Para as pessoas que morreram em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, em estado terminal, em grande sofrimento e que queriam ter podido recorrer à eutanásia, para essas, a lei já vai tarde. E, portanto, para aquelas que nos próximos anos, que no próximo ano, que neste momento estejam numa situação dessas e que queriam muito poder escolher e queriam muito poder autodeterminarem-se a elas próprias, não é em relação aos outros, é em relação a elas. Nós, em relação a elas, se calhar ainda vamos poder ter aqui uma opção. E, portanto, não há nenhuma obrigação, é mesmo uma opção que nós estamos a dar às pessoas. continuando este assunto da atualidade, acha que houve realmente uma falha de comunicação entre o Ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro em relação aos militares enviados para a República Centro-Africana que tiraram diamantes e acho que foi 1,5 milhões de euros em dinheiro por causa da droga? E também lhe queria perguntar quais são as medidas a tomar depois de toda esta situação. Ok. As medidas a tomar, em primeiro lugar, são do foro, enfim, daquilo que há de estar sob segredo de justiça e, portanto, sobre isso eu não vou falar. Isso é, obviamente, matéria com conteúdo criminal e, portanto, é nessa sede que eu acho que a discussão se deve ter. Relativamente à questão da falha de comunicação, eu acho absolutamente incompreensível, inaceitável e surreal que o Ministro da Defesa tenha tido conhecimento e não tenha dado conhecimento disso. Mas eu daquilo que li, não havia conhecimento. Do Ministro da Defesa havia. Havia? Havia. Okay. Aliás, o Ministro da Defesa informou as Nações Unidas, mas achou que não devia informar nem o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro. É grave não informar o Primeiro-Ministro, mas é ainda mais grave não informar o chefe de Estado.
E, portanto, para isso eu não tenho nenhuma justificação, porque acho que é absolutamente inaceitável, inacreditável que isso não tenha acontecido. E, portanto, eu imagino que nos próximos dias possamos ter acesso a mais informação, porque o caso como está e daquilo que nós sabemos, de facto, levanta vários problemas graves. Qual foi o seu maior desafio até agora? Se continuar depois na Assembleia da República, falaremos, enquanto deputada da Assembleia da República. O maior desafio, houve 2 grandes desafios, razões diferentes, um bom e um mau. O bom foi quando me convidaram para discursar no 25 de Abril, em 2018. Aquele discurso que fez, que eu agradeceu a quem não estava, não é? A quem fez o 25 de Abril. Uhum. E, portanto, esse foi claramente, diria, o momento mais feliz que eu tive no Parlamento, e porque pude dizer muito daquilo que pensava. Porquê é que esse discurso é tão importante para si? Há várias razões, Henrique. Uma delas é porque era de facto um sonho que eu tinha. Eu venho de um concelho, como disseste bem ao início, é de esquerda, onde o 25 de Abril é claramente uma data incontornável e importantíssima. E filha de um jornalista e de uma professora, desde miúda, que o 25 de Abril sempre foi muito discutido, muito, eu ia dizer promovido, mas sobretudo muito cultivado em casa. E, portanto, é uma data que eu tenho, em relação à qual eu tenho um grande carinho. E olhava para os discursos de 25 de Abril ao longo dos anos, e porque já desde miúda que os ouvia no Parlamento, e achava sempre que os discursos, havia 2 tipos de discursos. Havia os discursos que podiam ser feitos nos outros 364 dias do ano, ou seja, em que era o A acusar o B acusar o C, porque o governo isto e não sei o quê, e eu lembro-me de ouvir e achar, mas como é que é possível, numa data destas, que é uma das datas que nos devia unir a todos do ponto de vista como povo, como nação, como é que é possível nós estarmos aqui, enfim, a fazer guerrilha política num dia de hoje? Quer dizer, não faz sentido nenhum. E também sempre achei deplorável a apropriação que algumas forças procuraram fazer da data. O 25 de Abril é do povo, é de todos, da esquerda à direita, dos que não têm enquadramento político, é de todos. E depois, o segundo tipo de discursos que eu via eram discursos muito olhar para o passado e ignorar o presente e ignorar o futuro. Ou seja, e foi isso que eu procurei fazer no discurso. É muito importante, sobretudo para alguém da minha geração, que nasceu muito depois do 25 de Abril, agradecer a quem proporcionou, a quem provocou a que nós nos tornássemos livres, nós nos emancipássemos em 1974, mas eu acho que temos também, em relação a eles, a obrigação de olhar e de ver o que é que agora e no futuro continua por fazer, ou seja, havia um conjunto de aspirações a 74. O que é que nós efetivamente conseguimos? O que é que nós não conseguimos? E era essa parte do discurso que eu olhava e ouvia e achava sempre que faltava. E, portanto, achava sempre para a minha geração aqueles discursos não diziam nada, portanto, eram muito datados. E, portanto, eu falar naquele dia foi a oportunidade de conseguir exprimir tudo aquilo que eu sentia em relação àquela data e àquilo que aquela data representa para o país. E houve ali várias mensagens que eu quis deixar, quando se agradece a quem fez o 25 de Abril e se diz simultaneamente que, para a minha geração, que já nasceu depois do 25 de Abril, o facto de ter nascido depois do 25 de Abril não significa que nós não tenhamos também respeito à liberdade e não sejamos gratos a quem fez o 25 de Abril. Mas hoje, e à data de hoje, há um conjunto de desafios que temos pela frente. Nós não falamos do elefante na sala, que é a questão do combate à corrupção. Nós não garantimos efetivamente que todas as decisões que são tomadas, as decisões políticas, são de facto no interesse de todos e no interesse público, porque não é possível haver a chamada accountability das opções que vão sendo tomadas e, portanto, nós de facto continuamos a ter um país muito desigual do ponto de vista da educação. Ainda esta semana saiu um relatório da OCDE exatamente a dizer isso.
somos o país da União Europeia com maiores desigualdades em termos de formação entre gerações. O gap entre as pessoas com 40, 50 e 60 anos é mais acentuado em relação às gerações mais novas de 20, 25 anos. E isto é muito preocupante, significa que nós temos um país muito e profundamente desigual. Quando eu tive a oportunidade de dizer que a cultura não é de esquerda nem de direita, a cultura não pode ser programada politicamente, deve ser efetivamente livre, porque senão não é cultura. E, portanto, houve aqui, de facto, várias mensagens que eu procurei passar e depois de conseguir fechar com um dos meus poetas, escritores preferidos, que é o Torga, e depois há curiosidades engraçadas. O poema era o Reconquista e escrito muitos anos antes, e eu quando me candidatei à Jota, o meu slogan era conquistar Portugal, e portanto houve ali várias coincidências e partilho contigo só mais uma. Eu gosto muito da Conceição Monteiro, que é uma das fundadoras do partido, foi secretária de Sá Carneiro, e ela ligou-me quando eu fui eleita Presidente da Jota, a dar os parabéns, e nós combinámos, olha, Conceição, vamos combinar a almoçar. E ela diz, vamos combinar. Então combinámos para o dia 24 de Abril. Eu fui eleita no dia 18, portanto, passaram uns dias, combinámos para a terça-feira, tivemos a ver na agenda, olha, terça-feira combinámos. Eu estava longe de imaginar que, passado 2 dias, que ia ser convidada para fazer o discurso no dia 25. Como é evidente, eu não ia desmarcar o almoço com a Conceição, portanto, mantive. Portanto, no dia 23 à noite terminei o discurso, comecei a lê-lo, no dia 24 estava nervosíssima, mas é que é nervosíssima, eu sou uma pessoa muito calma mesmo. Para eu estar muito nervosa, ou visivelmente nervosa, não é fácil. E eu nem tinha conseguido dormir bem, estava sobretudo inquieta. Enfim, estava muito nervosa, por causa do peso, da responsabilidade e de todas estas coisas que eu, entretanto, fui dizendo, da importância que aquele dia tinha para mim, por várias razões. Pela circunstância do meu pai me ter pedido para ir, eu disse-lhe que não queria que ele fosse, porque senão ia ficar mais nervosa, mas também sabia que ele adorava ter-me visto ao vivo, enfim, foi muito engraçado. E então a Conceição veio almoçar comigo e teve a ensaiar comigo o discurso. Eu tive-lhe a ler o discurso, foi uma das poucas pessoas a que eu mostrei o discurso antes, e lembro-me de no final nos despedirmos e de eu lhe dizer que estava muito nervosa, muito, e da Conceição dizer assim, então vamos fazer uma coisa, Margarida, amanhã, quando acordar, vai fazer uma coisa, vai beber um café. Eu disse, o café eu costumo beber, sim, vai meter 3 pacotes de açúcar. Eu disse, Conceição, não bebo café com açúcar, não consigo. E a Conceição disse-me, faça isto que eu lhe estou a dizer, que é assim, o café vai dar-lhe aquele boost de energia, vai acelerar e dar energia. E o açúcar vai acalmá-la. E, portanto, esta combinação vai ver que vai correr bem. E, Henrique, eu detesto açúcar no café, mas foi exatamente isto que eu fiz. Acordei para o pequeno almoço, meti um café com 3 pacotes de açúcar e quando ia a caminho do Parlamento, há um grande amigo meu, que neste caso o Hugo Soares, que me ligou a perguntar como é que eu estava, e eu disse-lhe, para já, estou estupidamente calma. E estava, eu não sei se foi dos açúcares, mas lembro-me de estar, eu fui a última, exatamente, a última a falar, sim, dos partidos, na altura éramos o partido com o maior número de deputados, e portanto era por ordem crescente, e lembro-me de estar sentada na primeira fila e de pensar para mim, eu não estou nervosa, que coisa estranha. Estava obviamente ou seja, estava muito concentrada naquilo que ia fazer e não estava displicente ou não estava relaxadíssima, não é isso, mas estava muito serena. E eu ainda hoje acho, Henrique, que foi do café e dos 3 pacotes de açúcar que a Conceição me mandou tomar. E o seu maior desafio é... Espera, disse-te o melhor momento. Não disse pois é. Foi os incêndios de Pedrógão. E também tem relação com o discurso do 25 de Abril. No discurso, só há 2 ou 3 ou 4 pessoas que saberão, porque são as pessoas a que eu dei a ler o discurso antes.
há lá uma parte que eu digo no discurso que se calhar as pessoas não notaram, mas que falta qualquer coisa. Quando eu lembro as Eu pessoas... ouvi a reportagem do PSD em que fala mesmo disso, de que lembrou as pessoas de Pedrógão, só que quase ninguém se apercebeu dessa Não, situação. sabes porquê? Porque eu estava a ler o discurso e nessa parte bloqueei. Eu não consegui dizer que morreram nos incêndios de 2017. Disse que morreram em 2017. Porque, olha, não sei, pode ter sido um mecanismo de defesa, porque de facto é um assunto que ainda hoje mexe e eu acho que vai mexer sempre muito comigo. Mas foi claramente Pedrógão, porque, olha, porque eu sou do Distrito de Leiria, tenho muitos amigos em Pedrógão, em Castanheira e Figueiró, porque por azar ou por sorte, não sei, estava lá, estava em Ancião, quando na noite 16 para 17, e tenho uma amiga que tinha o pai, a madrasta e a avó sem conseguir falar até às 4 da manhã, portanto ela estava connosco para o lado de Ancião e portanto cortaram o IC8 no nó do Avelar, eu tive até às 4 da manhã até que ela conseguisse falar com o pai, e eu nem imagino que seja esta situação dela não saber como é que estava o pai, e nós só sabíamos que entretanto já, enfim, já havia pessoas que tinham perdido a vida, que havia pessoas no meio da estrada, enfim, mas de coisas que íamos ouvindo, e ela não conseguia falar com o pai, e eu fiquei com ela no nó do Avelar até às 4 da manhã, e no dia a seguir cheguei a casa, ainda não consegui dormir, os meus pais estavam à minha espera, falei um bocado com eles, no dia a seguir ir para lá pá, e ver aquela... Não há palavras, não há mesmo palavras, e portanto o momento mais difícil foi claramente esse, porque é um sentimento de impotência, porque nós somos titulares de cargos públicos, eu assumi funções em 2015, mas de facto nós conseguimos mudar algumas coisas, mas nós não conseguimos mudar tudo aquilo que queríamos. E olhar para o que aconteceu em Pedrógão é chegar à conclusão que falhou tudo. Falhou tudo, tudo, tudo. E falhámos sobretudo àquelas pessoas, acho que perderam a vida e acho que perderam uma parte da vida porque perderam muito daquilo que era seu ou alguns dos seus naqueles dias. E enfim, e é o que é. O que é que acha que vai acontecer nas eleições? Muitos dos indicadores dizem que pouco mudará o cenário político. Que papel terá o PSD na próxima legislatura face a tudo que eu acabei de dizer? Acho que isso vai obviamente depender dos resultados eleitorais. Eu não sei o que é que vai acontecer, porque acho que é tudo muito imprevisível e muito inesperado, porque vai depender do resultado das eleições internas do PSD, não tenho dúvidas disso, porque vai depender daquela que for a campanha que for feita pelos vários partidos, por aquela que for a percepção que as pessoas ficarem da campanha e do que se passou durante estas últimas semanas em relação à crise política, e também já agora tem muita importância os debates. Acho que as pessoas vão estar obviamente muito atentas àqueles que serão os debates entre os E candidatos. acha que a abstenção aqui vai ser mais baixa face à crise política, a tudo o que aconteceu, as notícias estarem sempre a sair coisas sobre a crise política? Acha que a abstenção vai baixar? Eu espero que sim, e há um outro aspecto que eu acho que nos apontam que nos dão pelo menos sinais de que poderá baixar. Eu ouvi ainda há pouco tempo uma das rádios que faz muito acompanhamento da situação política a dizer que tem batido recordes de audiências de espectadores a propósito de todos os programas que têm tido a propósito da crise política e, portanto, eu acho que tem pelo menos suscitado o interesse das pessoas, mas acho verdadeiramente que é a responsabilidade das pessoas irem votar, mas também é a responsabilidade dos partidos, pela campanha que fizerem, conseguirem convencer as pessoas que o seu voto faz de facto a diferença. Daqui a uns anos, imagina-se a fazer o que está a fazer há uns anos para a JSD, ou seja, candidatar-se a presidente da JSD, só candidatar-se a presidente do Partido Social Democrata. Olha, daqui a uns anos, aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu gostava de ver, era de facto um país melhor do que temos hoje. Gostava, obviamente, de continuar envolvida na atividade política, porque o que não significa
que eu me veja daqui a uns anos necessariamente a ter um cargo público. São coisas diferentes. Mas acho que para quem gosta de política, para quem tem esta paixão, é um bocado inevitável, não é? Estarmos permanentemente, até quando estou de férias e estou fora do país, tenho muito isso de ver o que é que se passa, de tentar perceber o que é que lá está, o que é que se está a passar. Também o facto de ser filha de um jornalista contribui para isso, portanto, de vivermos um bocadinho nesta urgência de acompanharmos a atualidade política. E, portanto, o futuro a Deus pertence. Eu acho que é importante, mais do que aquelas que são as ambições pessoais que as pessoas possam ter, é estarem verdadeiramente empenhadas em construir projetos projetos não são de uma pessoa ou de duas pessoas, projetos que tragam, que mobilizem, e que façam com que as pessoas acreditem, porque se nós fazíamos uma pergunta anterior a propósito da abstenção, se nós continuarmos a ter estes níveis de abstenção daqui a 10, daqui a 15 anos, quem é que está a votar? São 15% da população, são 20%. Isso é verdadeiramente uma democracia representativa. Se isso acontecer é porque falhou tudo. E, portanto, gostava que daqui a uns anos, independentemente daquilo que vier a ser o papel que eu tenha a desempenhar, consigamos perceber que estamos muito melhores nessa altura do que estamos hoje. Agora quero que se coloque no meu lugar, o de entrevistador. Qual seria a última pergunta que faria a si mesmo? A última pergunta, ou a pergunta que eu faria a mim mesma? Não, a última, para terminar. Para terminar, tu que entraste, portanto tenho que colocar na terceira pessoa e tudo, é isso, Henrique? Tu que... Não, basta dizer que eu depois posso reproduzir isso. Ok. E se eu continuo a ser a mesma Margarida que era quando entrei na atividade política? Eu acho que essa é sempre a primeira pergunta que nós devemos fazer, a primeira e a última. E continua a ser sempre a mesma Margarida que quando entrou na atividade política? Continuo, aliás, e essa é uma preocupação que eu tenho, mas tenho sempre, e é normal neste percurso já ter tido assim umas situações em que tive algumas, não vou dizer dilemas, mas algumas encruzilhadas, e a pergunta que eu faço é: como é que a Margarida, quando entrou com 16 anos, como é que a Margarida percepcionava isto? Qual é que era o instinto? Qual é que é o instinto que ela teria? E eu acho que esta é sempre a pergunta que nós devemos fazer, porque é normal, nós ao fim de alguns anos, de muitos, de poucos, nós, em algumas matérias, temos mudado de posição em relação ao assunto B, achávamos C, mas entretanto crescemos e achamos que, portanto, isso é normal, aliás, só os burros é que nunca mudam. Mas as nossas convicções, aquilo que nos levou a entrar, tem de ser exatamente aquilo que nos continua a mover, a ser o nosso oxigénio. E acontece, já aconteceu algumas vezes, e eu confesso que fico sempre no misto de irritada e de satisfeita quando me faz essa pergunta, que é: mas como é que tu continuas ainda a acreditar nisso? E eu penso assim: eu não estou mal. Porque a pergunta tem implícita a convicção de que nós chegamos a determinada idade e, portanto, temos de perder aqui o nosso idealismo. Naturalmente, temos de ter a noção da realidade, mas nós temos sempre de continuar a achar que estamos aqui, de facto, para mudar a vida das pessoas, nós estamos, de facto, aqui para mudar o mundo, nem que seja o mundo que nos rodeia, do nosso concelho, do nosso distrito, do nosso país. Nós temos, de facto, continuar a acreditar que estamos aqui por uma causa maior. E, portanto, eu acho que essa é a pergunta que eu terei sempre a preocupação. Podem não me colocar, ninguém, mas eu vou sempre estar a colocar a pergunta para mim própria, que é: Margarida, sentir-se, com 16 anos, sentir-se confortável com esta tomada de posição? Sim. Então é porque estou bem. Muito obrigada, Margarida, por este tempo que teve comigo. Foi um gosto enorme e muito obrigada. Obrigada eu pelo convite.